Nomes e marcas no ar. Um ótimo final de semana a todos. Eu tenho prazer de trazer aqui ao programa hoje um entrevistado que eu já quis trazer há muito tempo, porque conheço a sua história, um pouco da sua história pelo menos, a história mais ou menos completa ele vai contar agora, mas todas as informações que eu tenho são sempre muito positivas. Um cidadão de bom astral, inteligente, culto, preparado, vencedor e que desenvolveu um projeto maravilhoso aqui em Criciúma. Então é por tudo isso que eu estou trazendo ao programa o Dr. Manuel Cardoso, quem cumprimento. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Adelor. É um prazer estar aqui com teus ouvintes, hein? Imagina, prazer é nosso, muito obrigado. 52 anos de Criciúma, 52 anos de profissão. Mas vamos começar lá do início. O senhor é aqui da Rua do Fogo, Jaguaruna. Sim, nasci ali. Então me fala ali do seu início, sua juventude, como é que é, o que o senhor imaginava quando era garoto? Quando eu crescer eu vou ser isso aqui. Tu vê uma história interessante isso aí. Quem nasce lá em Rua do Fogo, hoje dito Sangão, tem sempre uns sonhos. E lá apareceu o meu pai casando com a minha mãe, e ela queria ser professora, e ele tinha sido um peão de fazenda lá na serra, na casa do tio Aldo, e lá ele sabia laçar boi, ele era um herói, ele era um galã muito bonito. E aí chega em Rua do Fogo, arrombou, um baita conquistador. E eles fizeram um plano, vamos para Criciúma, que lá é o boom. Isso aí lá, isso era em 1943, eu tinha 1 ano de idade. Então eles venderam um terreno de herança da minha mãe e compraram uma jamanta. A jamanta, sabe o que é? Sim. Uma carroça de 4 cavalos. E aí o plano, eu vou levar cachaça, milho, vou levar isso, todos os mantimentos para as minas de carvão de Criciúma, porque isso lá chega lá e vende. E o plano deu certo. E aí nós ficamos gostando, amando Criciúma, nunca mais voltamos para lá. Só voltamos para as férias para ver como é que é as farinhadas lá que continuavam. Mas a gente começou por lá e a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu a querer vencer. Maravilha. E o teu pai ficou com esse trabalho muito tempo? Sim. Ele depois botou a sua padaria, ali eu incrementei o meu desejo de fazer as coisas e de aprender. Aí tinha sempre, no aprender tinha o trabalho. Naquela época, as crianças trabalhavam. Claro. Nós tínhamos tarefas, isso eu agradeço ao meu pai, e a minha mãe que me ensinava. E quando a gente entrou na escola, Delor, nós já éramos todos alfabetizados. Todos fizeram curso superior lá em casa, de uma das pessoas que vieram da roça. Que maravilha. Então, isso foi uma vitória que nós começamos. Quando começou a trabalhar, foi na padaria já? Na padaria também, na padaria já. E antes da padaria também? Não, aí só ficava acompanhando meu pai nas viagens para aprender a contar depois de 100. 101, seu burro, 102, 103. E aí eu ia fazer companhia para ele. Então ele ia me ensinando as coisas que a minha mãe tinha ensinado a contar só até 100. E eu queria saber mais. O senhor diz bem, né? Na época as crianças trabalhavam e gostavam. Eu contei aqui já uma história que uma vez passou um rapaz vendendo melado na frente da minha casa, lá em Aranaguá, na Vila São José, lá e tal. E aí eu gostei, subi na carroça e fui com ele, vendendo melado. Melado. Fui pela cidade inteira. Quando chegou meu pai pro almoço, a minha mãe agoniada, desesperada. O Adelor sumiu. Aí ele perguntou aqui, não, ele saiu com o cara do melado, a carroça do melado aqui, não é amigo de vocês, não? Ele foi, meu pai foi me achar lá na coloninha já e tal. Que é isso, rapaz? Tava vendendo melado. E aí o pai perguntou pro cara da carroça, como tu faz isso? Rapaz, ele vende tão bem melado. Vendeu tanto. E isso vem de garotinho já, né? Garotinho, né? E as pessoas já se mexem com isso e tratar bem o público, se comunicar, né? E o bom vendedor tem que se comunicar, claro. tem que sorrir para ele, tem que conquistar o público, né? E aí a gente aprende a conquistar as pessoas. Exatamente. E aí eu acredito que nós temos uma semelhança muito grande, então, porque tu vive conquistando também, né? E eu difere um pouco o tipo de trabalho, mas a raiz é a mesma. Isso mesmo. Nós temos que conquistar as pessoas que a gente atende, né? Claro. O senhor começou a trabalhar com seu pai na padaria e tal, e seguiu um outro rumo, foi para a medicina.
Quando é que fez essa curva? E o que o senhor imaginava lá quando estava mexendo na padaria? Queria ter uma grande padaria, ser um empresário? Ou já pensava lá em trabalhar de branco, de jaleco? Não, eu aprendi que queria aprender mais coisas, ler mais coisas. Eu gostava de ler e era muito tímido. E aí... Deixa eu te contar, então. Claro. Então, assim, aí chegou um dia, eu era adolescente, e desperta um amorzinho, a vontade de querer ser gostado. Aí, Adelor, tu deve ter sido um grande conquistador naquela época, mas eu não sabia me comunicar de jeito nenhum, eu não sabia. Aí fui falar com o Tobias, meu amigo mais velho, a quem eu contava todos as minhas dificuldades. Aí ele disse assim: Manuel, tu tens que fazer como eu. Bota o cigarro na boca, as meninas começam a olhar o cigarro, porque os galãs de hoje, lá aqueles caras de Hollywood, só usam o cigarro na boca, as poses, ou então usam um telefone. Quem sabe? Então tá, eu vou comprar um maço, mas tu não conta pro meu pai, porque senão eu vou ter problema em casa. E aí o que aconteceu? Cada fumada uma tossida, e depois uma vomitada. E os negócios foram se prolongando, e eu fui ficando pálido, e a minha mãe me notava que eu estava suando às vezes. Meu filho está doente, vou levar no doutor Manif. Manif Zacarias. Aí me levou, deixou lá no consultório, e eu esperando, e lá vejo que 3 livros de medicina, grossos, lindos, numa estante que parecia assim um altar. Assim, como o doutor Manif deve saber mesmo, né? Saber coisa, porque para estudar esses livros todos, meu Deus. Aí eu que gostava de ler, já fui dizendo, né? Eu quando crescer eu quero ser médico. Bom, aí eu entrei, e quando eu me deitei, e ele chegou perto de mim, depois de me ouvir, de me respeitar como pessoa, de me conquistar, claro. Aí ele sentiu um cheiro de cigarro, mas não falou nada. Aí assim: Manuel, o que é que você tem feito de diferente nesses tempos aqui que você começou a vomitar? Eu disse assim: olha, bem, eu estou aprendendo a fumar, né? O senhor disse? Estou aprendendo a fumar, mas está difícil. Cara, é isso que tu tens, cara. Aí ele não precisou mais nada. Quer dizer que eu tenho que parar de fumar? Assim, aí eu saí dali. Não tem mais dúvida. Eu quero ser médico, eu quero ser carinhoso, ser atencioso como esse médico é, que conquista a gente e faz as coisas acontecer. Olha, eu acho que eu vou resolver meu problema. Não deu outra. Aí eu perdi as namoradas todas que eu estava pensando em conquistar, mas eu depois fiquei mais leitor, mais estudioso, e as coisas foram indo. Isso tinha quantos anos, Manuel? Eu tinha lá talvez uns 12 anos. 12 anos já? Eu acho que eram 12 anos. Maravilha. E aí estudou, era dedicado, estudioso, inteligente, gostava de ler, e aí passou no vestibular, Florianópolis? Aí, comecei a estudar no Michel, e aí em 1960 terminou o curso, e eu teria que começar o científico, que não tinha aqui em Criciúma. Aí então eu tinha que conquistar o meu pai e a minha mãe para me deixar sair de casa, e até lá eu já tinha uma certa assim, aliança com meu tio Valdrílio Serafim e Milton Serafim, que conheciam algumas pessoas lá em São Paulo e podiam me informar. E tinha também 2 primos que estavam lá, um deles fazia direito, eu iria para casa para morar na mesma pensão deles. E aí eu teria que ter só um dinheirinho para passagem de ida, e lá, mas a minha mãe me arranjou 4 salários para ficar por lá, para garantir as coisas. E aí eu comecei a procurar um emprego que fosse especial para mim, porque os meus primos disseram assim: não, para estudar medicina tem que ter muito horário, tem que ser um emprego muito bom. Aí o muito entendido lá, o meu primo Volney, disse assim: olha, é muito simples, tem que ser um escritório e que tenha só um chefe, e seja ele funcionário. Aí sobra sempre tempo. A experiência que eu tenho é que sobra sempre tempo. E 4 meses depois, quando os salários mínimos já estavam todo acabado, aí apareceu o tal emprego. Mas nesse meio tempo eu tinha que conseguir um colégio de graça para estudar. Aí eu fui lá,
eu fui lá no diretor do colégio São Luís, na Avenida Paulista, e me apresentei lá. Professor, senhor, eu queria estudar aqui, mas só posso estudar à noite, e eu não tenho como pagar. Tu é de sorte em estar começando um curso aqui, o primeiro ano que nós estamos começando fazendo curso noturno. Então eu vou te dar essa vez, cara. O que tu quer fazer? Ele conversou mais um pouco comigo, negócio fechado, começa aí. Aí eu comecei a estudar já. E as coisas foram deslanchando. E aí eu peguei esse emprego que via a minha tarefa. Eu tinha uma tarefa bem árdua. Eu tinha que ir no ABC Paulista, levar lá uma carta e formulários contínuos para ser feito. E eu ia na Ford, na General Motors, na Atlas e outros lugares lá, e esperar as pessoas, os executivos, para decidirem como é que ia ser feito. Aí eu ficava 3, 4 horas da sala de espera esperando. Bom, para mim, ótimo. Eu tinha o livro de Química e Física. Lógico que ficava estudando. Chegou no fim do ano, olha só, no fim do ano, aí, boletim, chamada para os boletim, mas um cerimonial do Grêmio estudantil lá, do Grêmio cultural, aonde quem comandava era nada menos que o poeta Guilherme de Almeida. Uau. Eu estou fazendo isso aí porque é uma coisa que marcou a minha vida. Sim. Aí o Guilherme de Almeida, aí começa uma declamação assim, uma declamação, um jogral, assim, um grupo teatral encenando e cantando, e declamando. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Cada lança, cada faixa é uma vala de proteção, e cada vala é uma vitória. Aí, assim, então, aquilo ali, tudo num ambiente assim, de muito ufanismo, de querer levantar os jovens para o patriotismo, para a bandeira com a mão no peito. Era uma coisa assim extraordinária, e que fazia assim, uma excitação muito grande. E isso por quê? Porque lá naquela época, o Jânio Quadros tinha pedido demissão. Tinha renunciado. E o Jango tinha assumido. E o Jango tinha assumido. Isso. E aí as coisas... Já tinha um movimento para retirada do Jango. Já tirar o Jango. E aí, no fim do ano, então estava aquele movimento, aquelas coisas, e eu estava fazendo parte. Então era muito interessante, muito interessante. Nossa, e aí, momento de ebulição lá em São Paulo. E aí, daqui a pouco, agora entregar as medalhas. Primeiro lugar para os cursos do primeiro científico. Entra aqui o primeiro noturno, o primeiro vespertino, noturno e matinal. Manuel Carlos Cardoso. Aí eu olhei para trás para meus amigos. Será eu? Tem outro aí? Vai, levanta, rapaz, depressa. Vai lá o Guilherme de Almeida me condecora, bota aquela medalha. Para mim foi uma vibração enorme, mas eu não perdi o tempo. Aí falei com o reitor e fiquei lá com a medalha no peito, todo mundo já tinha ido embora, ficou só o reitor. E você não vai embora? Assim, eu quero falar com o senhor um pouquinho, estou esperando. Professor, eu agora, esse ano, eu só ganhei esse ano de bolsa, e eu quero ir para Florianópolis. O senhor não pode mandar uma cartinha de recomendação para o padre Rohr, lá que é o diretor do Colégio Catarinense? Ele também é do Anchieta, ele também é jesuíta. Claro, eu sei, eu conheço ele. Aí saiu a carta. Vim buscar a carta amanhã. Aí ele perguntou mais uma porção de coisas de mim e fez a carta na hora. Aí chega lá, eu chego aqui no verão, em Florianópolis, e aí o padre Rô mandou o recado: só te recebo às 2 horas depois da minha soneca. Aí... Me lembro disso. Aí começou assim: ele não nem perguntou meu nome. Você já viu falar em arqueologia? Bom, eu só sei que é um estudinho que se faz sobre os defuntos, os esqueletos,
e depois se deduz algumas coisas daquele esqueleto ali. E a gente assim, mas eu queria aprender mais sobre isso aí. Assim, aí ele me levou no esqueleto que ele tinha lá e começou a contar de coisas, enfim. Aí estudou, perguntou mais umas coisas. Então tá, você começa esse ano então, né? Então tá certo. Resolvido o problema. Resolvido. Aí você entrou no Catarinense. Aí entrei no Catarinense, mas tive que ficar só um ano, porque ali, quem ficasse ali não passava do vestibular. Porque eles ensinavam tanta coisa da formação humana, de filosofia e outras coisas, e línguas e outras coisas, mas não ensinavam a fazer problema de química e de física. Aí eu tive que ir para o Dias Velho, mas até lá eu já tinha assim, casa de estudante, tudo de graça, eu já trabalhava no refeitório na Álvaro de Carvalho, que naquele tempo o restaurante universitário ficava na Álvaro de Carvalho, e aí eu já ganhava um professor de coisas, tá? E não precisou mais ajuda. Ali é só fazer o vestibular e passar. Não teve dúvida, passei do vestibular, e aí depois eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a me dedicar mais à especialização. Mas aí, o senhor fez medicina na Universidade Federal e especialização no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Rio, que era o hospital mais quente da época, melhor, para a ideia. Começou a operar em Criciúma, a trabalhar em Criciúma como médico quando? Em 1971. Aí foi assim um vasto aprendizado, que o médico aprende quando começa a trabalhar, aprende mais ainda quando começa a trabalhar. Aí eu comecei a notar que a gente tem que conquistar a pessoa. Isso. Ideia remota, né? Conquistar as pessoas, cativá-los, para que eles contem a sua história e para que eles aceitem o diagnóstico, aceitem a receita, e fazendo a receita, cumprindo a receita, eles melhorem. E aí... Isso é fundamental, porque o médico não é só o que o senhor tem, então, daí isso aqui vai embora. Ele tem que confiar no senhor, ele tem que aceitar o seu diagnóstico, o senhor tem que ouvi-lo para entender, porque daqui a pouco ele acha que é isso e não é. Então, o médico, tu tem que ter ali uma relação, né? Tem que ter uma sintonia, né? Tu tem que convencê-lo. Ele tem que acreditar. Não, doutor Manuel disse que eu tenho isso, é porque eu tenho. E ele disse que com isso aqui eu vou ficar bom, é porque eu vou ficar. Ele tem que ter segurança, tem que ter uma sintonia entre vocês. Isso não... Isso, eu comecei a cativar isso os meus pacientes, sentando à beira do leite e colhendo história. Aí, cada vez a gente aprendia mais, né? Aí, depois eu tinha que transmitir essa ideia para quem trabalhava comigo, com a enfermagem e com os cuidadores. E depois eu tinha que convencer a direção, a irmã diretora, de que precisa melhorar a tecnologia daquilo que já existia, coisas melhores. Aí começa uma grande briga de convencimento, que aí até lá eu nunca fui muito bom político. Quando é que surgiu a ideia de o senhor fazer a Clínica Gastro? Aí, pois é, a Clínica Gastro nasceu dessas ideias assim. Eu não consigo convencer todas as pessoas, eu vou fazer as minhas coisas. Claro. Aí eu vou fazer quase sozinho, não sozinho, porque eu já trouxe umas pessoas comigo, uns colegas comigo, e nós já fizemos um grupo, um que trabalhava em ultrassonografia, outro que fazia densitometria óssea, e mais 2 colegas que faziam endoscopia comigo, faziam clínica e endoscopia. Mas até lá foi uma grande conquista. E hoje, Adelor, hoje o médico convence isso muito, muito pela imagem, a imagem de um exame, uma fotografia bem feita. Ele mostra a úlcera, mostra a ulceração, mostra essa lesão e as coisas já aparecem. Hoje em dia o trabalho do médico está muito fácil por algum lado, mas nunca pode dispensar essa captura da confiança, para que ele se sinta bem e ele resolva fazer tudo que a gente pensa. O entender a imagem, né, o ler o que os exames apresentam é fundamental. Ele tem que ler, entender e fazer relação com o histórico do paciente, né? Isso. O médico é muito disso, né? Isso. E agora é fundamental essa confiança entre vocês, né? Essa sintonia, né? Essa sintonia entre vocês é fundamental. O senhor fez a Clínica Gastro, foi um passo, foi uma estrutura moderna, e aí o senhor deu um passo mais ousado, admirável, que foi fazer essa casa para idosos, que é o Centro
o residencial Primavera. Tá, deixa eu falar para ti que o sonho de fazer o Primavera começa há 20 anos atrás, Ah, é? quando eu estava atendendo uma paciente que me pediram, e lá eu notei que o senhor lá, que pagava o meu trabalho, tinha alugado um apartamento, tinha colocado sempre uma cuidadora de 8 horas, e as coisas andavam muito mal. Aí eu fui relatar para ele, mas naquele dia me nasceu a ideia. Quando eu ficar velho, eu não quero isso para mim. E não quero para ninguém. Assim. Não quero para minha tia, não quero para minha avó, não quero para ninguém. Aí, para minha irmã, nem para ninguém, nem para o meu filho. Aí as coisas foram embolando. E eu comecei a falar com isso na minha família. Eles queriam me matar. Mas eu assim, não, isso é necessário. Depois as coisas vão acontecer. Aí hoje são todos, vibram comigo, participam comigo, passam trabalho comigo, porque é uma assistência muito necessária, tá. Mas deixa eu contar que a Clínica Gastro, eu saí da Clínica Gastro, agora assim, eu fico lá só hoje em dia, só atendendo meus pacientes das 7 da manhã até às 13, mas eu deixo tudo, eu não sou mais o responsável técnico, porque sabe o que, Adelor? Surgiram muitos botões para a gente apertar, e muita coisa para a gente ler, e muita coisa, muita catraca para mexer, e a gente, depois de uma certa idade, isso aqui fica mais difícil. É isso mesmo. E foram surgindo gente boa, cara. O meu filho despontou com uma arte de fazer certas coisas que até então eram quase impossíveis. Ele chega no pâncreas, ele vê aquelas coisas que tem lá, aqueles nódulos, com o seu aparelho de ecoendoscopia, faz isso, faz aquilo. A doutora Carolina vai lá, faz cápsula endoscópica que eu fazia, que eu comecei a fazer no ano 2000. Hoje ela faz muito melhor do que eu. Ela faz a enteroscopia, ela mostra a fotografia, ela faz isso, faz aquilo. Ela faz parar uma lesão sangrante. E assim as coisas vão andando muito, muito bem. E aí já tem mais outros colegas lá que fazem PhD, fazem outros cursos, e as coisas estão melhorando tão bem que já não precisam de mim para essas coisas. Eu tenho que agora procurar a minha área, onde pessoas me escutam. E eu conto as minhas prosas com eles, que são os residentes do Primavera, que é essa entidade que eu quero até te contar, quero até pedir para um dia tu fazer uma visita lá. Já fui lá. Ah, já foste lá? Já fui lá. Já fui lá, por isso eu fiz a consideração. É maravilhoso, é um ambiente muito bom, e assim, é o lugar que todo idoso gostaria de estar. É um tratamento que todo idoso gostaria de ter, porque é um tratamento com retaguarda, né? É uma suíte, é um tratamento de primeira, é um tratamento completo para o idoso, né? Isso. Profissional. Assim a gente quer fazer o idoso se sentir apto, se sentir útil, se conversar, atender, desenvolver a opção de atividades, e a gente está conseguindo isso muito com festas, cara. Festas. O velhinho gosta de festança. E aí ele gosta de ir à missa, E vai à missa lá. E vão à missa lá. Nós temos um grupo onde a minha esposa Cida tem muito relacionamento com os padres e a minha filha, e organizam todas essas festas. E tem festa de São João que não acaba nunca, e tem isso, tem aquilo, tem visitas. O senhor idealizou um lugar para onde gostaria de ir quando ficasse velho, é isso, né? Isso, eu quero que alguém me leve para ver na pracinha. Eles vão na pracinha Maria Góes, eles vão lá no... Praça do Pio Correia. Eles vão lá nos museus que tem em Criciúma, esses museus novos, aí no Albert Einstein, né? Sim. Eles vão lá e começam a contar, bate fotografias e contam milagres que viram lá, até aumentam a sua alegria. Mas... O senhor já fez uma suíte, é verdade que o senhor já montou uma suíte para o senhor lá? E eu tenho contado isso, porque, é claro, eu queria fazer... Então, essa suíte eu uso ainda, eu já estou usando, nos dias de praia, que a Cida vai para o Rincão, eu fico lá morando lá, e só vou sábado e domingo para ver a Cida e os outros filhos. E aí eu fico lá também nos dias que a Cida sai para fazer algum passeio, alguma coisa. Mas aí eu nunca fico sozinho, porque eu moro sozinho numa casa. Sim.
E lá o senhor não fica sozinho, porque o senhor fica conversando com as pessoas todas e contando história. Contando história, eu tenho meu computador, tem todas as coisas lá, está tudo ótimo. Então, é uma vida bem gostosa. O que tem esse centro, o Centro Primavera? Aí tem, além dessa área de recreação, nós podemos pensar que tem tudo para a velha, é só festa. Eles ficam doentes. A gente tem que estimulá-los para beber água. Adelô, o velho não sente sede. Tem que ficar vigiando. Aonde a gente vai, leva água para oferecer, sem que eles queiram. Porque se eles desidratam, eles ficam doentes, eles perdem o sensório, começam a alterar o pensamento, tudo. E aí também, facilmente pega uma infecção urinária, ou qualquer outro tipo de infecção de pele, alergias. Então tem uma vigilância constante. Isso para aquelas pessoas que caminham, que vão às festas. Mas tem aqueles acamados, né? Tem aqueles acamados que aí a vigilância é dobrada, triplicada. A gente tem que pensar, comeu quanto que comeu, patati, patatá. E tem que ver se não está aparecendo uma queimadura, uma queimação pela fralda, tem que olhar o tipo, o cheiro da fralda, a cor da urina, e todas essas coisas, diarreia, não diarreia. Então, é muito comum essas coisas aparecerem nas pessoas idosas, né? Então, isso aí é uma dedicação constante. O senhor tem uma equipe de quantas pessoas para cuidar de todos esses idosos? Quantos idosos estão lá? Nós estamos agora com 34 idosos e nós temos os 45, uma equipe de 45 pessoas. Aí nós temos assim, pergunta, quem é o mais importante? Eu acho que da fisioterapia e da alimentação, a nutrição. A fisioterapia é que faz as pessoas levantar da cama, meio na marra, e vai e gosta, usa o andador, exercita com bolas, vai na piscina. Lá tem uma piscina que eu gosto de nadar, lá tem uma piscina muito aquecida, que agora no inverno só vou esperar para chegar a nossa usina fotovoltaica está funcionando, para a gente aquecer também no inverno. Mas assim, tem uma opção de coisas boas. Tem pátio, tem pista de caminhadas, tem tudo opção de coisa boa. Esse residencial geriátrico era um sonho, doutor Manuel? Era um grande sonho. É um grande sonho que eu hoje fico muito alegre e está presenciando que esse sonho está se realizando. É claro, eu digo, se realizando, porque nós estamos sempre aprendendo. E eu estou lá com a doutora Andréia, eu sou auxiliar, eu digo para ela, olha, eu sou um médico residente da doutora Andréia. Ela vai me ensinando e eu vou vendo. E eu vou tomando notas, quando vou chamando a atenção dela de umas coisas que ela não viu. Aí, isso aí é um atendimento constante. Tem que ter nutricionista, tem que ter tocador de viola, então tem lá vários cantores, tem que ter a psicóloga, tem que ter todo mundo em atividade com as situações que são diferentes. E tem fora os médicos que a gente chama para atender especialmente. Maravilha. O senhor está com quantos anos, doutor Manuel? 81,5. 81,5. E o senhor projeta ficar na ativa por mais 20? Eu entrevistei essa semana, esses dias, o seu Zefiro Giassi, que fez 90, e o seu Zefiro com 90, fazendo planos para daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, tal. É um sonhador. É um sonhador e ele está sempre ativo e tal. Talvez por isso esteja ainda tão dinâmico e tão forte e tão vivo nos negócios. Qual é a sua projeção? O que o senhor projeta? Eu estou deixando para o meu filho resolver. Quando eu começar a errar alguma coisa lá na consulta... Quando começar a tatear... Ele me manda embora só para a primavera. Eu estou deixando para ele. Não estou fazendo esses cálculos. Então, o senhor começou na Rua do Fogo, o senhor começou, trabalhou na padaria, o senhor foi para São Paulo, trabalhou em São Paulo, estudou em São Paulo, veio para cá, fez medicina, trabalhou no hospital, fez a Clinigasto e agora realiza o seu sonho, que é montar o residencial geriátrico Primavera. Muita coisa, hein? Bastante coisa. Muita história para contar, história Muita bonita, história. Doutor. Quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Cida, pessoa iluminada, pessoa muito animada e uma pessoa sempre do bem, sempre um astral para cima, sempre bom encontrá-la. Doutor Manuel, foi um prazer recebê-lo aqui no Nomes e Marcas. Muito obrigado, Adelor. Muito obrigado mesmo a todos os ouvintes pela audição. Eu espero encontrá-los em breve. Um abraço, sucesso. Doutor Manuel Cardoso foi nosso entrevistado do Nomes e Marcas deste final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. O programa volta no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Até lá.